Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Virgínia e este é o Fala Xinha. Vai para a quinta obra, eu chamo a Pamela ao palco e chamo o nosso prefeito municipal, o Fabiel, pessoal do Bordo, para revelarmos a nossa quinta obra. Para essa obra aí, eu dei o nome de provisão, né? E Lucas tem uma mensagem que diz de Jesus que fala sobre a ansiosa solicitude da vida. Onde Jesus indica olhares para os lírios do campo, que eles se vestem melhor que o rei Salomão. E se vestia, né? E fala sobre os pássaros, resumindo que ele os sustenta, igualmente os sustentará. E Mateus 6,33 fala que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então a Pamela fez uma poesia para esta obra. Ao ouvirmos o canto dos pássaros, testemunhamos a bondade de um Deus presente. Porque eles não carregam em suas asas o peso do amanhã, nem as preocupações do próximo dia que virá pela frente. Apenas cantam, ecoando sua função nos horizontes e além. Carregam a certeza de que o Deus que sustenta hoje, o sustentará amanhã também. Assim como ele veste os lírios do campo, que não semeiam, mas refletem a sua glória a cada amanhecer, porque são vestidos de beleza e esplendor, em cada nova manhã, a cada renascer, pelo Deus de grandeza e eternidade, que revela em cada detalhe de sua criação, seu amor e a sua fidelidade. Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo, mas também zela pelos corações cansados, que nele encontram o verdadeiro descanso. Agradecendo a Pamela e o Fabiel e quebrando o protocolo, o pequeno protocolo que a gente tem, a gente vai aproveitar esse momento também para fazer uma entrega simbólica de uma obra que a Virgínia feito ao longo do tempo, que retrata bastante do nosso município, da nossa cidade verde, ao nosso executivo municipal. Que é o raft do nosso grupo Paranhã. Boa noite a todos. Não tenho palavras, né, Virgínia, para agradecer em nome aí, eu acho, de toda a cidade, pelo maravilhoso trabalho que fazes pela arte, por expressar teus sentimentos, por expressar a crença em Deus. E a gente é privilegiado por ter artistas como você aqui na cidade. E que cada vez possamos mais incentivar a arte, incentivar a nossa cultura, né? Porque sempre as pessoas têm grandes artistas e tu é uma delas. Parabéns. Agradecemos então o Fabiel e a Pamela pela revelação da nossa quinta obra, e sem demora, vamos à nossa sexta obra, e para tal convidamos a Bárbara e a Andréia para virem ao palco. Vocês sabem aquele lance da metamorfose? Pois é. Antes de Maria da borboleta, existe uma lagarta, né? E às vezes bem feita. Essa lagarta, ela vai se alimentando bem, né? Para depois passar meses dentro de um casulo. O ser humano precisa
passaram por este processo de transformação. Mas como Deus nos deu o livre-arbítrio, isto é, direito de escolha, não obriga ninguém. Então muitos não aceitam o que contém na palavra, na Bíblia, e passam toda essa vida assim dentro de um casulo, somente sobrevivendo, sem respostas para a sua existência. Jesus quer que sejamos uma nova criatura, não mais uma lagarta feia. Pelo contrário, quer que sejamos uma linda borboleta do Senhor. Peço para a Bárbara ler para nós 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e se tudo se fez. Obrigada. Então, além de sermos nova criatura, Deus almeja que voemos no Espírito, que busquemos a plenitude do Espírito. Andréia, por favor, leia Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E também Efésios 3:19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, Deus quer que a gente não seja uma lagarta, assim uma linda borboleta, cheia do Espírito Santo, cheia da plenitude do Espírito. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Agora eu vou chamar uma pessoa muito especial para tirar o pano da obra 6, que é a minha mãe, Ilse. E depois a gente vai cantar uma expansão do Leoém. Agradeço ao coral da célula. Vejam só como o tempo passa rápido, né? Já temos 6 obras reveladas. Agora temos a 7ª. Convido o nosso poeta Silvio Traem para vir ao palco, para junto com a Virgínia revelar aí a 7ª obra. Bom, essa última tela eu que mostrarei foi a primeira tela que eu vi. Eu me ela em março de 2023 para um concurso. E o concurso não saiu. Daí quase 3 anos depois, né? E eu tive essa ideia de pintar a exposição, mas eu fiquei meio dúvida. Porque eu vi aquele quadro, no meu quarto, pensava, Deus, eu senti que eu era para pintar esse quadro, o Senhor poderia me ajudar todo mundo que concurso, porque eu gosto de concurso. Aí eu vou me sentar um pouquinho, pastor. E daí, ele, 3 dias depois, eu terminei o outro concurso. E eu me inscrevi. Eu e a Ana fizemos depois foram 3 dias trabalhando naquele concurso, e o concurso não saiu. Aí eu disse, mas Deus, não dá, não vamos perder esperança, vou continuar na exposição. E tem pessoas sem saber de nada me diziam. E diga, como é que vai pintar o mar?
coisa rica de novo. Para vocês entenderem melhor essa obra, eu vou pedir para o meu colega, poeta Silvio, escritor, para ler os versículos. Pode ler o Isaías 52, 13 e 14, 5, e todo Isaías. Enquanto isso, o Cari vai tirar o primeiro tecido da obra 7. Isaías 52, 13 e 14. Vejam, meus servos, meu servo Israel serão muito exaltados. Muitos, porém, ficaram espantados no ouvido. Seu rosto estava tão desfigurado que não parecia luz. Por seu aspecto, quase não é possível reconhecer como homem. Quem creu em nossa pregação? Quem foi revelado no braço do Senhor? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que seu servo parecesse o meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Ele levou a culpa dos pecados de muitos, e orou, pedindo que eles fossem perdoados. Obrigada, Senhor. Bom, recentemente a gente comemorou a Páscoa, né? E pelos versículos que o Silvio leu, podemos afirmar que Jesus morreu como uma ovelha muda. Haviam leis e cada ano a pessoa, em troca de suas transgressões, de seus pecados, deveria entregar um cordeiro sem mancha, perfeito, para o sacerdote, para que, de certa maneira, essa pessoa fosse liberta, passasse pela purificação. Tipo, o cordeiro era oferecido no lugar da pessoa, mas isso não funcionou, porque o coração das pessoas não era transformado. Tipo, eles pagavam pelos erros e nós continuávamos fazendo, pecando. Então, Jesus, quando veio, cumpriu com as leis, com que as leis exigiam, pagou as dívidas que haviam contra o ser humano, se oferecendo como sacrifício em nosso lugar. O povo judeu comemora a Páscoa até hoje, lembrando de sua libertação do Egito, pois eram escravos há mais ou menos 430 anos. E nós, cristãos, comemoramos a Páscoa porque Jesus nos livrou da escravidão. Se fazendo cordeiro, Jesus foi o sacrifício perfeito, o nosso substituto na cruz, porque naquela cruz deveríamos estar eu e você, por causa dos nossos pecados. Porque a palavra de Deus, a gente sabe que Jesus se fez homem e através do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria. Logo nasceu da tribo de Judá, tribo da sua mãe Maria e do seu pai perverso de criação, José. Jesus também é considerado o filho de Davi. Então, porque Jesus prometeu a Davi, é que, assim, porque Deus, Davi, ele não era um homem perfeito, mas ele era conhecido como o segundo coração de Deus, E Deus prometeu para Davi, que era um rei, que seu nome sempre haveria um descendente. Isto é, um rei que renasce. E nós, cristãos, conhecemos Jesus como o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5 diz: todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro com seus 7 selos. Jesus venceu por nós. Cristo, através de sua morte, pagou a dívida que havia contra nós, pois todos, por causa de Adão e Eva, de seu pecado, nascemos em pecado também. Esse pecado corre em nossas vidas. E além disso, Jesus venceu o inimigo de nossas almas, nos tirou do reino das trevas e nos transportou. E assim como Jesus ressurgiu, aquele que nele crê também irá ressurgir para a vida eterna. Você sabia que Jesus Cristo ressurgiu? Depois que ele ressurgiu, ele ficou um tempo aqui na terra caminhando e comendo com os discípulos.
E que ele apareceu também para mais de 500 pessoas. E quando voltou ao Pai, muitos viram ele subir nos céus, na ascensão de Cristo, né? E ali ele prometeu que iria nos preparar lugar, mas também que voltaria outra vez. Sim, aquele Jesus que morreu há mais de 2000 anos atrás, voltará outra vez. E desta vez voltará diferente. Não voltará como uma ovelha. Ele voltará governando, reinando aqui como um rei. Muitos não entendem, mas aquele Jesus que morreu lá na cruz não ficou pendurado naquela cruz. Ele ressurgiu e voltará diferente de uma ovelha muda e ferida, para cumprir o propósito que Deus tem com a humanidade. Depois eu vou continuar um pouquinho, mas agora eu peço para o meu marido, meu querido marido, bem, tirar a tela, tirar o tecido da próxima tela. Eu apresento para vocês a obra Vou Parar como Leão. Para terminar, eu quero que você saiba que um dia, eu creio que em breve, Jesus, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte por amor a nós, voltará para nos buscar. E depois, com ele, reinaremos para sempre, mas não somente na eternidade, mas voltará aqui para reinar e mudará tudo ao nosso redor. Será um mundo de justiça, paz, amor. Também saiba que se você chegou até aqui em toda a sua vida, não importa o que te aconteceu, Deus não te abandonou. Jesus, Deus, o Espírito Santo te ama. Quando Jesus foi morto, ninguém entendeu, mas era preciso acontecer. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que eu sou o único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho porque tem um propósito conosco, de sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, é o mesmo propósito. Então, tudo que houve em tua vida, seja ruim ou bom, doenças, luto, problemas na área financeira, problemas de relacionamento, porque nunca foi sorte, sempre foi Deus. E agora eu gostaria de pedir para a pastora Bel ir para frente, porque se você ainda não entregou sua vida para Jesus, vamos fazer uma oração de entrega neste momento, porque amanhã ninguém sabe. E aí, gostou do vídeo? Espero que sim. Deus te abençoe, obrigada por acompanhar. E deixa seus comentários que eu amo. Beijinhos. Beijinhos, tchau, tchau.